Eu falei que você é o carioca mais paulista que existe. Você se sente mesmo um paulista hoje? Você até falou que não tem, né? Eu ainda não ganhei o título de cidadão paulistano. Eu resido aqui há 26 anos. Falta isso? Seria legal, né? Seria legal. E assim, é engraçado, porque quando eu vou pro Rio, cara, você sabe quando uma perna sua quer voltar para São Paulo? Porque eu conheci o interior de São Paulo. Então, sabe, eu sou apaixonado por interior de São Paulo e a cidade de São Paulo, ela movimenta violentamente, as coisas acontecem em São Paulo. Fiz grandes amigos aqui, os meus filhos moram aqui, né? Eu tento trazer meu pai para cá, mas meu pai não gosta muito, né? Então eu vou para o Rio a trabalho e às vezes nas férias no final do ano eu ficar um pouco com meu pai. Mas é o carioca mais paulista que tem, cara. Vou te colocar numa enrascada. Vamos lá. Eu coloquei 8 nomes aqui de grandes batedores de falta do futebol brasileiro da história, né? Rivelino, Juninho Pernambucano, Nelinho, Zenon, Neto, Didi, Zico, Rogério Ceni e você. Faz os 5 primeiros aí. O quinto, o Juninho Pernambucano. O quarto, Marcos Assunção. O terceiro, o Neto. O segundo, o Zico. O primeiro que vos fala. Porque é o seguinte, existe o cobrador de falta, o batedor e o especialista, certo? Aí, o Zico, eu aprendi com o Zico. Frontal não tinha para ninguém, próximo da área, número 1. Aí você tinha próximo da área e média distância. Você tinha Marcos Assunção, Neto, Juninho Pernambucano, Rogério Ceni, ele estava mais... né, frontal, né? Então você tem longa distância. Neto, Marcos Assunção, Pé de Anjo. Não, mas aí na sequência de pegar ali frontal, média distância e longa distância. Porque a gente tinha cobradores só de longa distância, que era Nelinho, Éder, Roberto Carlos e Branco. E aí média distância. Você tinha Marcos Assunção, Neto, Juninho Pernambucano, frontal com qualidade diferenciada, aí você tem os 3. Beleza? Obrigado. Mas eu aprendi com um grande mestre, um grande professor, que é o Arthur Antunes Coimbra. Marcelinho, você falou de bola parada, falta, né? A gente fala de Flamengo, lembra do Zico. A gente fala do Corinthians, Marcelinho. Por que não está saindo mais gols de falta? Vanderlei, primeiro porque o talento ele está escasso, né? E assim, o menino da Várzea, né? E eu falo menino da Várzea porque eu fui menino da Várzea de voltar depois da escola e primeiro fazer o dever de casa, que a mãe mandava fazer o dever de casa, e depois ia para o campo do Muralha para colocar um coletezinho, porque eu queria acertar o colete, queria acertar a trave, escutava no radinho de pilha, gol do Zico, gol do Roberto, né? Aí gol do Nelinho, do Éder, eu falei, pô, Nelinho, Éder, Cruzeiro, Atlético, quem são eles? Perguntava pro meu pai pegava a fita, mandava eu assistir. E aí, você vai ficando ali com 13, 14 anos, eu só estou fazendo essa costura para chegar onde você falou. E aí eu queria, Vanderlei, o meu gol no Fantástico, mano. Putz. Eu falei, enquanto aquele cabelinho branco, o Léo Batista, não falar meu nome no Fantástico, enquanto eu não ver o meu nome no Globo Esporte, mano, eu não... Então ficava ali, incessantemente, tira o colete da direita, tira o colete da esquerda, olha a fita do Zico, olha o Nelinho, olha o Éder, o Didi Folha Seca, e ficava treinando. Eu comecei a fazer esses treinamentos na base, no Madureira. E aí, juvenil do Flamengo, aí sou profissional com 16 anos de idade. Então, se não tá saindo esses gols, porque eu não sei como é que tá a base, porque aí o cara tá com pressa de chegar e de ir embora. Cara, chegar 2 horas antes e ir embora 2 horas depois. E às vezes eu converso com alguns meninos e falo assim, pô, você vai fechar a padaria, vai fechar mercado, vai fechar comércio, você não tem um passarinho para dar para beber água, você tem que chegar 2 horas antes, 2 horas depois, conhecer o seu principal instrumento de trabalho, que é seu corpo. Esse corpo tem que estar bem treinado, bem alimentado, bem descansado, mas se saber o peso da sua chuteira, o peso da bola, pé de apoio, envergadura do corpo. Aí eu comecei a testar isso. Né? De chapa, que é a parte interna do pé, de rosca, que pega um pouco do dedão ali do peito do pé.
alavanca, pega ela do meio para cima para ela cair rápido, 3 dedos, pega ela do meio, corta ela para a esquerda para ela fazer a curva. E aí, será que esses meninos da base estão fazendo hoje? Será que o pessoal do profissional está fazendo hoje? Ah, mas o fisiologista não deixa. Por que não deixa? Em vez de o cara fazer o chute a gol, o cara não vai aprender a chutar com 27, 28 anos de idade, 25 anos de idade. E aí, em vez de ele fazer o chute a gol, ele vai lá treinar 10 bolinhas. Faz esse treinamento de falta. E aí não está realmente saindo hoje porque existe o batedor de falta, o cobrador e o especialista. Então hoje deve ter muitos batedores de falta. Que pega a bola, coloca ali do jeito, sai, o juiz apitou, ele já vai e bate. Não, você tem que se preparar, você tem que treinar. Você tem que ter esse treinamento, você tem que estar preparado para esse momento. Será que eles se preparam para isso? Será que eles gastam 1 hora, 2 horas? Ah, o goleiro está cansado, tudo bem, não precisa ter o goleiro. Bota o colete de um lado, o colete do outro. Diminua a distância da barreira. Cria situações de jogo. Média distância, longa distância, frontal. Flamengo 91 contra Flamengo 2019. Quem ganha? Rapaz, de 91, 92, e você vê que todo mundo virou ídolo nos grandes clubes do Brasil. Maracanã lotado, os dois. Agora ganhou de 2019, porque tá todo mundo velhinho. Mas se tivesse todo mundo com a mesma idade, rapaz, imagina uma falta próximo da área, o pé de anjo ali. Imagina o capacete perto ali também. Imagina o Piá fazendo os cruzamentos, Charles Guerreiro marcando, Júnior Baiano atrás, dando só o serrote. Rogério com as faltas de longa distância. Cruzou, o saudoso Gaúcho, centroavante. Paulo Nunes para um lado, Nélio para o outro, Djalminha no meio. Pé de anjo junto ali. Tem qualidade nessa parada aí também. Eu acho que vai um empate, deixa o empate aí. Mas esse Flamengo de agora, ele está encantando, cara. Esse Flamengo de agora... Eu acho que o Flamengo, ele, desde do Bandeira de Melo, ele primeiro, o que o cara fez? O cara fez um planejamento, um business plan. Ali, ó. O que o Flamengo precisa? Primeiro é acertar a casa, o extracampo. Então ele foi ali, ó, colocando a casa em ordem, pagando as suas dívidas e zerou tudo. E aí chegou para um diretor de futebol e falou assim, olha, você tem autonomia para poder contratar. Então a renda ela vai ser distribuída assim, pagar o salário, tudo em dia, CLT, direito de imagem, os funcionários tudo em dia, tá tudo bonitinho, agora contrata. Contrataram certo. Contrataram certo. E aí você tem agora um comandante, um treinador que tem ali um pouquinho do Sampaoli, um pouquinho do Lucha, que é aquela personalidade, o cara que... E é interessante porque você vê quando a equipe está fadada a ser campeã brasileiro, quando eu vi uma entrevista do Gabigol, ele falou assim, cara, nós fomos fazer musculação e o treinador estava perto. Por quê? O treinador, ele só fica perto dos atletas quando é o treino técnico, o treino tático ou coletivo, qualquer treino com bola. Mas o cara acompanhar de perto, vai acompanhar o preparador físico, o segundo preparador físico, o fisiologista, o médico que vai dar uma olhada se tem alguém com dor. Mas o cara está na cola, o cara é cão de guarda, é o regime militar. E aí o jogador gosta disso, de o cara estar cobrando, tanto que rende. E aí o Flamengo está jogando por música, com inteligência, de uma forma brilhante. Então eu vejo esse Flamengo hoje nesse rol aí. Parece que esse campeonato brasileiro, a personalidade principal, tem o Gabigol no Flamengo, alguns destaques, mas estão sendo os treinadores, sim, né? O Felipão saiu do Palmeiras, veio o Mano, o Jesus, depois da Copa América lá, assumiu o Flamengo. Na sua opinião, cabe um treinador estrangeiro na seleção brasileira, Marcelinho? Eu acho que os brasileiros treinadores ficaram defasados. Qual a sua análise? Não, defasados eles não ficaram não, até mesmo porque o trabalho brilhante que o Vanderlei, que é o nosso parceirão, o projeto, nosso amigão, né? E acho que a gente tem que saber separar bem, né? E eu costumo, e eu procuro, eu fui educado assim de ver a virtude do ser humano do que os defeitos. Porque defeitos e falha todo mundo tem. Mas o trabalho que o Vanderlei está fazendo no Vasco é brilhante. É sensacional de tirar o chapéu. Quer dizer, quem trabalhou com ele sabe. Ele tá ganhando o jogo na pressão. Ele está pegando esse menino, esse Thales Magno, e fala, ó, vai lá, joga a sua habilidade, dribla e bagunça o coreto mesmo. Então, para o Vanderlei está sendo maravilhoso que ele fez a autocrítica, a autoanálise, se reciclou e agora está no mercado.
E se deixar ele comandar, ele voa, ele arrebenta. E agora, para a seleção brasileira, você trazer um estrangeiro, você tem que ter muita calma. Primeiro, vamos dar um exemplo. O Sampaoli, que está fazendo um trabalho sensacional no Santos, né? E é bem louvável o trabalho dele, porque ele também não tem essa peça de reposição, ele está tirando leite de pedra e colocando o Santos ali nas cabeças, né? E Jesus, trabalho excepcional no Flamengo. Ah, mas trouxe isso, aquilo. Mas ele pediu o Gerson, ele pediu os outros jogadores e está conseguindo comandar. Porque ele chega no Rodrigo Caio e fala assim, ó, está muito mamãe, está muito devagar. Desce o serrote. Vou te dar o DVD aqui do Marinho, o Moza, que foi o zagueiro, o Figueiredo, e dá uma olhada. E aí o Rodrigo Caio tá mais firmão lá atrás. Aí ele chama o Renier e faz o gesto. Ah, foi para todo mundo ver? Foi. Mas foi certo, porque o menino tá fazendo graça no meio de campo. Ó, usa a sua habilidade da intermediária para frente. Então são treinadores que têm personalidade e que não têm medo de falar. E aí agora, você vai pegar o treinador estrangeiro e colocar na seleção brasileira, que onde existe mais o interesse pessoal do que o interesse da nação de ver os grandes jogadores envergar a camisa da seleção brasileira, porque o que a gente vê, alguns jogadores, né, que para mim não tem condição de estar na seleção brasileira. Alguns ali. Neymar é fora de sério, Neymar é excepcional com todos os problemas dele extracampo, que isso aí a gente não tem nada a ver com isso, mas é o craque e da geração de 2000 para cá não tem ninguém igual a ele. Não tem ninguém igual a ele com fundamento diferenciado, perna direita, perna esquerda, antever a jogada, decidir, de ir para cima e de falar. Não tem. E aí agora os outros, né, determinados jogadores que a gente vê que são influências, são determinados empresários que chegam e colocam mesmo, e aí onde a maioria de nós jornalistas, agora nós estamos falando como jornalista, não como ex-jogador, de nós jornalistas a gente faz uma crítica construtiva de saber a veracidade dos fatos. Pô, a gente fala, será que esses caras estão articulando desse jeito para colocar determinados jogadores, 2 ou 3, que não tem a condição daquela qualidade técnica diferenciada, porque o próprio nome diz, seleção brasileira, são os melhores. Você vai ter que colocar o melhor. Lógico, a safra é diferente, de 70, de 80, de 90, totalmente diferente. Mas aí você não pode, assim, e falo até com tudo a respeito ao treinador da seleção, o Tite, porque ele fala tanto de meritocracia, mas não age como tal. Por quê? O Douglas Costa teve uma fatalidade no sistema de trabalho dele. E aí ele criticou duramente Douglas Costa. E aí com o Neymar ele não teve o mesmo posicionamento. E aí ele perde o grupo tá vendo. Sabe, deu dura em um e no outro não deu dura. Sabe, não colocou no meio do grupo e falou, eu sou comandante, tal, quem manda sou eu. Então aí você acaba perdendo o grupo. Aí você deixa lá atrás, você deixa o Luan e o Arthur de fora. Aí você contrata, nada contra os meninos, né? O Tyson e o Fred, que o Luan e o Arthur, eles estavam voando. E aí depois de uma semana ou 10 dias, eles são vendidos. E aí, quer que o jornalista pense o quê? Você quer que a sociedade, o amante de futebol, pense o quê? Poxa, o que está mais prevalecendo é o interesse pessoal do que o interesse da nação. E o Tite é um gestor de pessoas. Falo isso porque ele fez um trabalho brilhante no Corinthians, cara. Mas na seleção ele não está conseguindo. Ele não está conseguindo porque a chave da roda não está com ele, mano. Então o negócio começa a estreitar. E aí tem que ter jogo de cintura daqui ou dali. Mas o caráter dele, a idoneidade dele, ele é um cara brilhante. Mas para comandar uma seleção, meu amigo, aí eu entro na questão do treinador estrangeiro. Será que o cara ia aceitar isso tudo que está acontecendo? Será que o Jesus ou o São Paulo não ia peitar, não ia chegar e falar? Vamos dizer, para de repente quebrar um ciclo vicioso? Me parece que possa ser isso. E o caminho está andou sempre nesse sentido, me parece. Mas será que se de repente colocasse eles iriam ficar quietos? E aí você vê, o Renato Gaúcho, ele tá
ali na boca também. O Renato Gaúcho está ali, ó, só aguardando. O próprio Mano lá atrás, que o Mano é um treinador diferenciadíssimo. O Mano é treinador de seleção brasileira, e quando ele foi, e tudo, depois tiraram o cara. Então é complicado, você vê. E tua opinião sobre o VAR? É uma coisa que tá muita gente criticando, poucos elogios. Não, eu vou falar de boa. A autoridade máxima dentro de campo é o árbitro, cara. O árbitro tem que ter autonomia. Senão o que valeu a pena ele fazer o curso, ele se especializar, e aí ele vai ter que deixar uma tecnologia decidir por ele. Agora, se o caráter dele está em dúvida, se ele vai ser ali manuseado e marionete dos outros, vai no VAR. Porque o grande personagem do futebol está sendo o VAR. O VAR é uma vergonha. O VAR é uma vergonha para o futebol brasileiro. Porque não precisa disso. Agora, a quem interessa ter o VAR? Quanto custa o VAR? Por partida, por ano? Alguma coisa por trás tem isso daí. Então não é para passar a veracidade dos fatos, botar a honestidade. O ser humano não precisa de uma tecnologia, de um computador, para falar da honestidade dele, do caráter dele. O cara sabe que está ali em campo, com apito, tem 50, 70, 100 mil pessoas, ou milhões de pessoas, acompanhando os jogos pelo site, pela televisão. Aí precisa de um VAR para mostrar que o cara está certo? Aí o VAR é uma vergonha. Como é que ele seria na década de 90? Não, se tivesse o VAR em 2000, aí eu tava bonito com o Marcão são antes. Eu brinco até isso com ele. Não tem nada de VAR não, amigo. O Marcão foi brilhante, ele foi lá, defendeu o pênalti, e o goleiro pentacampeão do mundo, né? E um cara maravilhoso, sensacional, um cara de caráter. E foi brilhante. Aí não, chama o VAR aí porque ele saiu 2 dias antes. Qual goleiro que não sai antes? Marcelinho, quando você fala Vanderlei Luxemburgo, professor, projeta lá, você abre um sorriso, você gosta do Luxemburgo. Como que está a relação Marcelinho, o Carioca e o professor? Não, eu veja bem, Vanderlei, no meu coração, não é fazendo média não, você sabe que eu sou extremamente autêntico, o Diego sabe disso também. Não cabe rancor, mágoa. Pô, e falando dele, ele me prejudicou violentamente. Ele tirou a minha artilharia do Campeonato Brasileiro de 98, o Viola fez 21 gols, eu cheguei com 19, só que eu fiquei 5 jogos fora, e nesses 5 jogos ainda teve 3 pênaltis. Tudo bem, poderia perder os 3, poderia perder. Mas, e aí eu sabia que aquele ano era meu para artilharia, tanto que nós fomos campeões. E aí me tirou da Copa América de 99, a Olimpíada de 2000 e, consequentemente, a queda já para a Copa de 2002. Mas, olhando o lado bom dele, pô, em 91, tendo o Júnior em campo, o cara fala, quem vai bater as faltas é o Marcelo. Então, ele não é de fazer média. E aí ele me levou para a seleção em 98. Fui feliz pra caraca sendo campeão com ele. E muito das preleções dele, da dicção da oratória, está dentro da gente, quem trabalhou com ele. Então, eu não tenho raiva, não. O problema tivemos, já foi lá atrás. Estou feliz pra caramba com o que ele está fazendo com o Vasco. E é até ótimo para a carreira dele, sabe? E tivemos problema na justiça aí, que eu ganhei e tudo. Mas a questão financeira é secundária. Eu acho que a vida te ensina, e aí o que eu quero carregar é o que meu pai sempre me ensinou, o respeito, a educação, os princípios de vida, né, a base familiar e as coisas boas que eu convivi com ele. Então, eu falo, quando me perguntam os 2 melhores treinadores que você trabalhou, eu falo saudoso Tele Santana e Vanderlei Luxemburgo. Mas do Luxemburgo, sanado essa questão financeira, a questão de processo, acabou? Não, é tempo que já deu o veredito, a gente já ganhou, então ele está pagando lá e não temos mais problema nenhum não. Então, se eu encontrar com ele, estiver andando numa calçada, eu não vou para outra, eu ando na mesma. Se ele quiser cumprimentar, beleza. Se ele não quiser, o importante é que eu estou aqui leve, livre e solto e não falo bem dele por eu tenho que fazer média. Até mesmo porque eu não jogo mais bola, não trabalho mais com ele, não temos negócio junto. Eu falo porque eu vejo muita virtude nele e um treinador excepcional. Defeitos e falhas todo mundo tem, né? Sim. Você já encontrou com ele assim nessa fase? Vocês já deram Encontrei um abraço, quando eu fui fazer a dança dos famosos 2010, ele estava no hotel. E aí eu lembro que ele estava se escondendo, eu já cheguei e falei, agora é a segunda briga nós dois.
Falei, pô, Vanderlei, pô, a gente já tá velho já. Pediram desculpa um pro outro, chegou? Não, foi, conversamos ali entre a gente. Falei, pô, eu te coloquei esse cabelo branco aí e tal. Você também me deu muita dor de cabeça, mas, pô, tá beleza, tá sanado. E eu lembro que, até a questão foi mais para a justiça, aquele processo, eu lembro que quando eu falei lá atrás, eu falei assim, ó, resolve lá com o advogado lá, eu não quero dinheiro nenhum não, deixa para lá e tal. E aí, quando ele foi conversar com o advogado, ele não quis pagar o que era devido para o advogado, e tudo, o advogado ficou bravo, aí voltou a estaca zero. Diz que Marcelinho Carioca, você nunca jogaria no Palmeiras ou no São Paulo mesmo, Marcelinho? Tem certeza disso? Pô, Vanderlei, de boa. Em 97 o Palmeiras foi lá, cara, e eu não quis nem escutar, irmão. Antes de ir para Valência, depois do título do Paulista? Não, para voltar para... o Flamengo foi, e aí quando o Flamengo foi lá com a época do Márcio Braga, eu falei pro próprio presidente, eu falei, presidente, o senhor me pegou lá no Madureira quando eu era pequenininho e me levou pro Flamengo. E aí o Flamengo mandou embora eu, Djalma, Marquinho, Paulo Nunes, Júnior Baiano, um timaço. E eu brinco até hoje com o Renato Gaúcho, e brincava na época com o saudoso Gaúcho, ó, vocês receberam o 13º por causa da gente. E aí eu lembro que eu não queria sair naquela época do Flamengo, não queria, porque falar que eu queria vir para São Paulo pro Corinthians, eu vou estar mentindo. Não queria, não conhecia São Paulo, o Corinthians, lógico, a gente via as notícias, via aquilo tudo, mas o Madureira eu queria jogar no Maracanã, eu queria jogar no Flamengo. E aí consegui isso, e fui muito realizado nisso. Mas aí quando realmente tirou a gente, aí eu falei, declarei pro presidente na época, falei, ó, vocês nunca mais vão me ver aqui. E aí quando foi em buscar em 97, falei, ó, o que eu falei lá atrás está valendo agora. Aí o presidente Márcio Braga, não, vamos, é sua casa e tal. Falei, não, minha casa é o Corinthians. E aí foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi o presente que o presidente deu para a cidade de São Paulo, para a torcida corintiana e principalmente para mim, descer na rua São Jorge, 777 no Tatuapé, no dia 23 de dezembro de 93, quando toca a sirene. E eu falei, porra, que porra é essa? Que lugar é esse? Que sirene é essa? Eu não roubei nada, não fiz nada. Né? Imagina, um moleque, cabelo blackzinho, bigodinho, pretinho, descendo na rua São Jorge de São Paulo, falei, pô, assalto. Tocou a sirene, eu falei, vão prender. E aí, nunca mais vou esquecer aquela sirene, cara. E aí, você estreia já no amistoso, ganha do comercial, numa quarta-feira, domingo estreia contra a Portuguesa, faz o gol de falta, aí você olha o anel do Pacaembu, e aí a galera gritando seu nome, aí, amigo. Aí, pulei no alambrado, aí na semana, aí rolo compressor. Aí bateu aqui, aí eu tiro o jornalista de lado um pouquinho, Vanderlei Diego, e falo como corintiano. Aí é Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians meu amor. Tá aqui, ó, CP no pulso, manda bala, CP. Fiz ano retrasado, acho que ano retrasado tá aqui, o CP, porque eu iniciei no Madureira, sou muito grato ao Madureira, conselheiro Galvão, Madureira onde me dava os tênis para ir para festa, me dava calça. Eu lembro que eu combinava com o diretor, falava, era o seu Apple, o Zeca da Pensão, cara, eu não posso esquecer esse nome, cara. Meu Deus do céu. Qual o nome? Zeca da Pensão. Por quê? Porque esse cara foi esse cara que me viu jogando bola no campo do Muralha, me levou para o Madureira com 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, e falou, menino, você joga que é um horror. E eu fiquei assustado, fui chamar meu pai, aí tinha que pagar a escolinha, só que eu não tinha dinheiro para pagar a escolinha. Aí quando ele viu os primeiros dribles, ele falou assim, quem trata a bola com carinho, a bola paga você. Eu nunca mais vou esquecer. E eu era moleque, queria brincar, me divertir. E aí, joguei 7 anos no Madureira, tem que ser grato ao Madureira, o Zeca da Pensão. Clube de Recado do Flamengo, joguei 7 anos, foi brilhante, tudo. Os fundamentos básicos do futebol, passo, drible, chute, os lançamentos. E fui pro Flamengo, estive com Zico, Bebeto, Jorginho, Aldair, saudoso Zé Carlos, Leandro. Só maravilha. Aí eu venho para a cidade de São Paulo. Mas você não... por exemplo, hoje você é um jornalista, né? Aí você vai comentar um jogo do Palmeiras, não Corinthians nem Flamengo, Palmeiras de algum clube. Geralmente, né? O comentarista, o repórter paulista, né? Que no caso é a praça aqui de São Paulo.
A gente, você vai entender, a gente torce. Não vem com essa história que mesmo comentando, mesmo reportando. Não, eu digo assim, você torce, né? Você torce, eu não sou corintiano, mas quantas vezes Corinthians em algum clube, eu fui 14 anos setorista do Corinthians, não é que eu torci pro Corinthians, mas eu torcia para aquelas pessoas do Corinthians. Você nunca torceria pro Palmeiras? Eu tô dizendo agora como comentarista, assim, você não usa verde, você nada disso, mas não, se eu falar que eu torceria pro Palmeiras, eu vou estar sendo hipócrita, Vanderlei. Não existe isso, falar que eu torço pro Palmeiras. Não existe. Agora, como jornalista, Sociedade Esportiva Palmeiras, o Felipe Melo joga demais, certo? Aí você tem uma dupla de zaga que vinha bem, que é o Luan, que é o de produção. E aí o Palmeiras, com todo o dinheiro que ele tem, ele não contrata ali um 10 que precisa para poder articular, ou então ele recupera o Lucas Lima, que joga o fino da bola, sabe? E aí tem o Scarpa também, que pode render muito mais. E aí o Dudu, que sabe decidir os jogos, jogar os jogos, e chama ele no canto, ó, pô, decide os jogos grandes. Hoje o Palmeiras tem um baita de um treinador diferenciado. Então o Palmeiras, ele tem peça de reposição. E aí será que contratou, estou falando jornalisticamente, será que contratou certo o que o treinador pediu? Como é que você contrata um Goulart com o joelho machucado? E aí o Ramires que vem contundido, cadê o médico que tem o CRM, que ele fez medicina, fez residência? Foi conivente com isso? Não foi. Agora, jornalisticamente, eu vou falar a veracidade dos fatos. Se eu tiver que elogiar o Palmeiras, como eu faço na Rádio Capital, todos os dias, eu elogio. E se o Corinthians joga mal, eu faço a crítica. Mas tudo construtiva, não destrutiva. Entendeu? Então, seja Palmeiras, São Paulo, Santos ou Corinthians, eu vou falar o que eu estou vendo, o que está ao redor, mas a minha conclusão ali é em cima da lealdade, sabe? Eu acho que o jornalista, ele passa a informação, ele deixa o sensacionalismo de lado. Foi isso que eu aprendi na faculdade. E além de ter aprendido na faculdade, você tem um caráter, você tem a base familiar, educação. Sabe, de um pai gari de falar assim, ó, você trouxe esse tênis para casa, de quem é esse tênis se o papai não tem dinheiro para comprar? Quem te deu? Pegou emprestado, devolve. Então isso está dentro de você. Agora, tem gente que faz média, eu não sou de fazer média. Eu vou falar na veracidade dos fatos. Ah, mas você é corintiano pra caramba, ao extremo, muito. Mas jornalisticamente, e assim, e por incrível que pareça, e o mais legal, o mais bonito, porque eu vou em teatro, cinema, restaurante, tudo que é lugar, encontro os palmeirenses. Estou vendo o palmeirense me olhando. Aí o palmeirense está ciscando, eu sei que ele vai falar do pênalti do Marcão. Aí eu já chego ali para ele e falo assim, eu já te dei aquele presente lá de 2000, então não vem brigar. E aí já desmonto o cara, eu não falo de média. Quando você olha, Vanderlei, quando você olha, Diego, quando você olha a sua vida e vê que o menino que vendia picolé, refrigerante salgado em todas as praias do Rio de Janeiro, filho de um gari, de um lixeiro, de uma mãe do lar, ele venceu no esporte, e na educação, sendo o único ex-jogador de futebol do Brasil com diploma de comunicação, jornalismo, comunicólogo, formado em técnico mecânico na Escola Técnica do Rio de Janeiro, sou torneiro mecânico, cursei educação física, hoje eu faço gestão pública, me formo no meio do ano que vem. Você vencer no esporte e na educação, e aí chega e faz história no Coringão, e você tem história cravada no futebol brasileiro, eu vou ficar com raiva de quem? Eu vou brigar com quem? Eu durmo feliz e acordo feliz, cara. Aí você vê seus filhos bem direcionados, bem educados. Aí eu vou fazer um jogo, seja da Copa do Brasil, o que for, seja ali pela Rádio Capital ou qualquer outra emissora de televisão, né? Da Sport TV agora, eu vou falar o que eu estou vendo. O cara merece ir para a seleção, eu vou falar que ele merece ir para a seleção. Ah, mas é do Palmeiras. E daí? E daí? O Neto disse, né, que foi um templo budista. E pediu lá pro Buda lá, né, para não ver o Palmeiras nunca ser campeão mundial. Você ficaria feliz também do Palmeiras não ser campeão mundial? Cara, existe essa brincadeira, né? E até essa gozação dos corintianos com o Palmeiras, isso faz parte, né? Aí fala mesmo, o Palmeiras não tem mundial. Aí os caras falam assim pra gente, você perdeu o pênalti. E aí só tem uma Libertadores. E aí tem 2 mundiais, os caras zoam, brincam, isso faz parte. Isso que é legal, o papo de boteco, sabe? De zoação que hoje o nego tem medo de falar, sabe? Agora,
cada profissional sabe a mesma coisa. O Mano, ele está fazendo o melhor trabalho para o Palmeiras chegar. Agora, eu vou falar para você, pô, eu ficaria feliz se ele ganhasse o Mundial e tudo. Eu falei, pô, eu, corintiano, lógico que eu não quero. É óbvio que eu não quero. Agora, jornalisticamente, que ele possa construir esse caminho, que ele possa conquistar, porque a oportunidade, a sorte ocorre a todos. Então, ainda bem que eu tenho essas duas vertentes. O lado do corintiano, nunca. O lado do jornalista, é óbvio que para o futebol brasileiro e para a história da Sociedade Esportiva Palmeiras, que eles possam conquistar. Tem duas perguntinhas. Uma em relação a ex-jogadores que não fizeram faculdade e comentam, são comentaristas. Eu queria que você falasse sobre esse tema, se você concorda com isso. E também falar um pouco de como surgiu essa ideia, quando surgiu essa ideia de fazer jornalismo. Cara, a ideia, Diego, de até estudar veio do meu pai, porque meu pai, lembra na minha estreia, ele falou, se você não entregar o diploma na minha mão, não se formar, não deixa você jogar bola. E eu falei, pai, você tá louco? Tá maluco? Eu falei, não. Então toda a cobrança de persistência do meu pai me levou a estudar. E então eu vim nessa sequência. E aí eu falei, poxa, como eu vou estar na comunicação, vou entrar na comunicação, e como hoje eu estou, eu quero chegar ali com canudo. Me empresta aqui, Vanderlei. Eu quero chegar assim, ó. Eu quero chegar com canudo. Ó, eu tenho canudo, eu estudei, eu sou qualificado, capacitado. Ah, mas você tem a parte prática? Sim, que pode ajudar muito, mas é tão legal quando você chega ali para ninguém falar nada. Né? E eu lembro muito bem o saudoso Juarez Soares, né? E o próprio Silvio Luiz falava assim para mim, menino, cadê o canudo? E eu falei, canudo que é refrigerante? Canudo da faculdade, nós estudamos. Para sentar aqui tem que ter canudo. Os dois, cara. E aí nunca mais eu vou esquecer, né, cara? E aí tive e tenho uma pessoa até hoje, Alessandra Zanqueta, que é a assessora de comunicação que me ajudou muito nos trabalhos, sabe, ali, não, e a hora que eu ia desistir, ela, não, vai até o final, cara, vai até o final que é mais um troféu que você vai levantar e você vai dar essa volta olímpica sozinho, você vai ser pioneiro. Foi difícil, cara, não foi fácil não, foi difícil e assim, e aí o incentivo muito do Paulo Feus e da Patrícia Rangel, que são os dois da Rio Branco, são professores lá, que foram fundamentais na minha construção. E assim, em relação ao jogador que hoje está trabalhando na TV, o cara tem a parte prática toda. Se ele pudesse qualificar, vai ser bom para ele, exemplo para os filhos dele, vale a pena esse esforço, mas ele tem muito conteúdo e ele tem uma visão diferente, lógico, do jornalista, mas a gente até fala, às vezes eu encontro alguns e falo assim, não, para você poder fazer uma matéria, ter ali a edição do texto, você ter o seu blog, você ter a sua coluna, enfim, o seu canal, o que for, e você realmente pontuar ali, saber fazer uma matéria. Né? Você ter ali, saber o que é o lead, né? E aí complicou um pouquinho na cabeça deles, mas acho que tem alguns que vão... Quem é o melhor comentarista da TV esportivo? Acho que cada um tem um perfil, cara. Mas aquele que você fala, pô, esse aí é bom. O Roger evoluiu muito. O Casagrande, eu gosto porque ele não fica em cima do muro. Né? O Caio pegou uma linha inteligente, e assim, está sendo mais contundente. O Neto é o jeito dele, mas ele não deixa de falar. Então é melhor, às vezes, você falar a verdade do que você ser falso. O Neto, ele passa ali a informação no jeitão dele mesmo, explosivo, mas não mente, não faz média. Eu acho que cada um tem o seu perfil. Os outros chegaram agora, estão crescendo e evoluindo. Qual?